Poucas armas de fogo na história têm uma reputação tão lendária quanto a submetralhadora Thompson, mais conhecida como Tommy Gun. É uma arma com identidade dupla. A companheira confiável dos soldados aliados na Segunda Guerra Mundial e o poder de fogo preferido dos gangsters durante a Proibição, apelidada de Máquina de Escrever de Chicago, esta arma icônica não era apenas uma ferramenta de guerra. Era um símbolo de caos, poder e inovação. Mas o que você talvez não saiba é que por trás da fama da Tommy Gun existe uma série de experimentos selvagens, variantes poderosas e protótipos bizarros. Hoje vamos mergulhar fundo na evolução estranha e maravilhosa da Thompson, da vassoura de trincheira ao ícone internacional. As origens, a aniquiladora e a persuasora. Muito antes da Tommy Gun ganhar sua reputação nas ruas de Chicago, ela começou como uma ideia radical para dominar o impasse da guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. John Taliaferro Thompson, um experiente oficial de artilharia do exército, imaginou uma vassoura de trincheira, uma arma totalmente automática tão poderosa que um soldado poderia, em suas palavras, eliminar uma companhia inteira sozinho. Em 1917, o primeiro protótipo ganhou vida, a persuasora. Isso soa intimidador, certo? Infelizmente, seu desempenho não fez jus ao seu nome. Ela usava munição .45 ACP e contava com uma fita de pano para segurar os cartuchos. Este sistema pouco confiável causava panes constantes, transformando o que seria um monstro limpador de trincheiras em mais uma dor de cabeça do que um herói. Mas Thompson não tinha terminado. Ele continuou refinando o design e os próximos protótipos, conhecidos como a série Aniquiladora, melhoraram a confiabilidade, a taxa de fogo e a mecânica interna. Várias foram testadas pelo exército dos Estados Unidos, mas a guerra terminou antes que pudessem ser produzidas em massa. Eventualmente, toda essa modificação levou ao M19-19, o protótipo final antes do início da produção em larga escala. A Tommy Gun vai para a guerra, modelos de produção. Em 1921, o mundo finalmente conheceu a Thompson pronta para a produção, a M19-21. Inicialmente apresentada para agências militares e policiais, a arma rapidamente encontrou seu caminho para mãos menos oficiais. Enquanto as forças do exército dos Estados Unidos compraram algumas, o crime organizado se apaixonou pela alta taxa de fogo da Tommy Gun, 800 tiros por minuto, e pelo seu tamanho compacto. Era perfeita para assaltos a bancos, tiroteios e cenas dramáticas de filmes. À medida que o exército se acostumava com a Thompson, eles introduziram modelos aprimorados. A M19-28 e a M19-28A1 apresentavam melhor recuo, uma taxa de disparo reduzida e ajustes estruturais como um compensador e empunhaduras dianteiras redesenhadas. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos as usou, assim como as forças britânicas e francesas. E então veio a Segunda Guerra Mundial. A América precisava de mais armas, rápido. Entra a M1 e a M1A1. Essas versões foram simplificadas para a produção em massa, abandonaram o icônico tambor de munição em favor de carregadores de 20 e 30 cartuchos, e eram mais fáceis de manter. Mesmo após a chegada de armas mais novas como a submetralhadora M3 Grease, a Thompson permaneceu, servindo na Segunda Guerra Mundial, na Coreia e até fazendo aparições surpresa no Vietnã. A M19-23, a poderosa Tommy Gun. A Tommy Gun padrão disparava a mesma munição .45 ACP que a pistola Colt 1911, de projétil lento, mas de grande impacto. Mas e se você precisasse de mais poder de fogo? É aí que entra a M19-23 Heavy Thompson. Construída a partir do design da M19-20E1, essa fera possuía um cano mais longo com nervuras de resfriamento, uma armação reforçada e um novo cartucho, o .45 Remington Thompson. Essa munição não era brincadeira, dobrando a velocidade do cano do original .45 ACP. A 1450 pés por segundo, a M19-23 estava basicamente disparando rodadas de Magnum em modo automático. Foi apresentado como um concorrente para o rifle automático Browning, o BAR, mas o exército não se interessou, apenas alguns protótipos foram feitos. Ainda assim provou uma coisa: você poderia tornar uma Tommy Gun aterrorizante de maneiras totalmente novas. Transformando a Tommy em um rifle, a Thompson Light Rifle. Pelos anos 1940, o exército precisava de algo mais leve que um rifle, mas mais capaz que uma pistola. Uma nova competição visava criar uma carabina semiautomática leve para tropas de apoio, motoristas, equipes de artilharia e outros que não estavam na linha de frente. Auto Ordnance, a empresa por trás da Thompson, entrou com a Thompson Light Rifle. Mas havia um grande problema: precisava pesar menos de 5 libras, mas chegou a mais de 10. Apesar do peso, o design era inteligente. Disparava a munição de carabina .30, tinha um sistema de troca rápida de cano e apresentava peças de aço estampado para facilitar a produção.
Era até capaz de disparar tanto em modo semiautomático quanto em automático, uma característica rara na época. Infelizmente, perdeu para o que se tornou a lendária carabina M1. Houve também uma tentativa audaciosa de acomodar uma Thompson no calibre .3006, a munição de rifle de tamanho completo usada no M1 Garand. Apenas um protótipo foi feito, e felizmente ninguém teve que disparar essa destruidora de ombros em batalha. Experimentos britânicos, a Thompson da BSA. A Tommy Gun pode ser um ícone americano, mas do outro lado do Atlântico, os britânicos também estavam intrigados. Em 1926, a Birmingham Small Arms BSA produziu uma Thompson radicalmente reimaginada, calibrada em 9mm. Esta versão mal se parecia com uma Tommy Gun, lembrando mais um rifle tradicional. Com uma taxa de disparo impressionante de 1.200 tiros por minuto, era rápida demais. Era quase impossível de controlar, e apenas algumas unidades foram construídas antes que o projeto fosse engavetado. Tentaram novamente em 1929, desta vez com múltiplos calibres, um compensador e miras melhores. Mas mesmo assim, apenas cerca de 10 a 15 foram produzidos. A assassina silenciosa, a Thompson silenciosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os comandos britânicos precisavam de uma arma para operações silenciosas atrás das linhas inimigas. E a Thompson, disparando um projétil naturalmente subsônico, era uma candidata perfeita para um supressor. Eles montaram um supressor robusto na Thompson M1, reduzindo significativamente seu ruído. Embora tenha se saído bem no campo, isso teve um custo. O supressor adicionou mais de 9 polegadas e mais de 2 libras de peso a uma arma já volumosa. A Thompson silenciada teve uso limitado antes de ser substituída pela arma Sten suprimida, mais leve e silenciosa, em 1943. Tommy Guns na China, um campo de batalha improvável. Na década de 1930, os Estados Unidos enviaram Thompsons excedentes para a China para ajudar a combater as forças japonesas. Muitas eram M19-21 desatualizadas, e a China começou a produzir suas próprias cópias, especialmente na província de Sichuan. O grande problema? Munição. A .45 ACP era rara na Ásia, então muitas dessas Thompsons chinesas foram recalibradas para 7,62 por 25mm Tokarev, uma munição muito mais disponível. Ironicamente, ambos os lados da Guerra Civil Chinesa usaram Thompsons, e durante a Guerra da Coreia, as forças chinesas, agora sob controle comunista, entraram em confronto com as tropas dos Estados Unidos, com ambos os lados às vezes armados com a mesma arma. Confusão nas trincheiras. Sim, pode apostar. O legado. Do serviço militar aos tiroteios de gangues, de protótipos selvagens a variantes internacionais, a submetralhadora Thompson é um verdadeiro ícone da história das armas de fogo. Havia até algumas versões semiautomáticas civis, e algumas foram convertidas para controle de distúrbios com munições não letais. A Tommy Gun assumiu muitas faces, mas cada uma conta uma história. O gênio por trás da Tommy Gun foi John T. Thompson, um graduado de West Point e especialista em armamentos que ajudou a moldar a guerra moderna. Suas impressões digitais estão por toda parte nas armas icônicas. A M1913 Springfield, o rifle M1917 e a lendária pistola M1911, que surgiu após seus experimentos de todos os lugares em um matadouro de Chicago. Ele acreditava que uma pistola de combate deveria ter pelo menos calibre .45, e quando John Browning entregou a 1911, os instintos de Thompson foram comprovados. Mesmo após se aposentar em 1918, Thompson desempenhou um papel fundamental na construção de rifles para a Grã-Bretanha e a Rússia após a guerra. E anos antes do termo fuzil de assalto existir, ele já imaginava armas que preenchessem a lacuna entre pistolas e rifles. Para simplificar, se uma arma de fogo foi moldada no início do século XX, provavelmente John Thompson teve algo a ver com isso. De gangsters a soldados, protótipos a lendas, a submetralhadora Thompson é mais do que uma arma. É uma história de ambição, inovação e adaptabilidade.